Ovelhas de meu pai, Shalom. Amados, eu desejo novamente que seu dia seja muito bom. Eu desejo que o Senhor fale com você e que você ouça a voz do Senhor, porque o Senhor está sempre falando, mas nem sempre nós conseguimos ouvir a voz dele, entender que ele está falando. Mas é só prestar um pouco de atenção. É só assumir a condição de humildade da ovelha, porque a ovelha ouve seu pastor. Eu hoje quero meditar com você numa frase que está no último verso do livro de Daniel, capítulo 12 de Daniel, verso 13. Eu só vou ler a parte A. Diz assim: Tu, porém, tu quem? Daniel. Quem é que está falando com ele? O Altíssimo. Ele disse assim para Daniel: Daniel, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Até aí. Você sabe muito bem quem foi Daniel e eu já preguei aqui falando sobre Daniel. Aquele jovem que era nata da sociedade. Aquele que estava entre os nobres. Aquele que era da família real. Com sua inteligência, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, pede ao seu funcionário, ao seu comandante, que traga de Israel o que havia de melhor lá. Então, o comandante foi, o exército foi para lá. Saquearam a cidade, saquearam o templo, trouxeram as grandes riquezas, os preciosos utensílios do templo e também da casa do rei, e levaram muita coisa. E levaram os jovens novos, porque era a recomendação do rei. Levar jovens sábios, saudáveis, e que fizessem parte da família real, porque ele queria gente que estivesse treinada, gente que conhecia o protocolo, que sabia viver num palácio, que sabia viver entre reis, entre autoridades políticas. E então o exército levou Daniel e seus amigos. Então, esses jovens, Daniel estava com 17 anos na época, esses jovens perderam sua família, sua língua, sua juventude, o templo, sua terra. Eles foram privados, impedidos de viver a vida segundo os propósitos do Senhor que eles pensavam ter para viver em Judá. Quando eles menos esperaram, eles estavam nas mãos de um exército estrangeiro, sendo levados contra a vontade deles lá para a Babilônia. Daniel e seus amigos passaram 3 anos estudando a cultura dos babilônios e de todo o Império Babilônico. Não era só da Babilônia, mas de todo o Império, ou seja, envolvia muitas nações. E ali eles estudaram as línguas e toda a cultura destas nações. Eles aprenderam tudo. E quando terminaram os 3 anos, eles foram avaliados, levados diante do rei. E quando o rei olhou para aqueles jovens, ele viu que eles eram 10 vezes mais sábios do que os mais sábios da Babilônia, do que aqueles que nasceram ali, sabiam tudo da Babilônia, da ciência da Babilônia, da cultura da Babilônia. E Daniel ainda se destacou por ter dons diferenciados que ninguém tinha, ninguém nunca viu em alguém.
Daniel interpretava sonhos, visões, como nunca ninguém viu. E Daniel era tão especial que ele aconselhou 5 reis. Viveu muito Daniel. Daniel morreu com mais de 100 anos. Então, 5 reis passaram por ele. E ele os aconselhou. Foi amado por todos os reis. Porque ele era excelente. Um dia, a esposa de Nabucodonosor, a rainha, falando dele para o seu filho, que reinava no momento, ela disse: olha, para resolver interpretar essa questão aí da escrita na parede, você chama Daniel, que é um homem de Judá, ele tem um espírito excelente, ele tem o espírito dos deuses, chama ele é o melhor que tem. E o rei chamou. Então Daniel era assim, de quem até reis podiam dizer que ele tinha um espírito excelente, ou seja, comparando o rei e ele sobressaía, porque ele era fiel ao Senhor. Ele tinha, como bom judeu, ele tinha decorado a Torá. Então ele meditava nesta escritura que ele conhecia. Olha que era só aquele pouquinho. O que tinha escrito ele lia. E ele meditava naquilo, ele era fiel àquela palavra. E com aquela palavra, Daniel pôde aconselhar os reis. Os reis tiveram o privilégio de ter Daniel. E Daniel, embora tenha saído de sua terra contra sua vontade, perdeu tudo, tiraram tudo dele, trouxeram ele para o meio da abominação, para se deparar em todo o tempo com as iniquidades dos caldeus. Ele não foi um homem, um jovem e depois um adulto que se queixou, que murmurou, que perdeu tempo, que ficou indignado com aquele povo. Não. Ele amou até Nabucodonosor, que foi o causador, que foi quem o trouxe para a Babilônia. Quando o rei teve um sonho, e Daniel viu que coisa difícil ia acontecer para Nabucodonosor, ele disse: rei, ele teve dificuldade de falar a interpretação. Ele ficou calado por um tempo. E depois o rei insistiu com ele, aí ele começou a falar, ele falou: rei, conserte a sua vida, faz isso pelos pobres e tal, se arrependa disso e tal, para que isso não aconteça a você, mas isso aconteça aos seus inimigos. Ou seja, ele teve compaixão de quem não merecia compaixão. Mas o rei depois viu que aquele judeu era excelente, o amou, respeitou, ouviu ele. E, claro, explorou a sua sabedoria para fazer crescer, para abençoar o seu reino. Esse Daniel, em determinada época, você sabe, ele foi condenado à morte. Ou seja, houve pena de morte para ele, e ele foi então colocado lá na cova dos leões, mas até dali ele escapou. Se escapa de tudo, se consegue tudo, se avança em tudo quando se medita na palavra do Senhor. Essa é a nossa vitória. E pena que a gente não soube fazer isso. Ô, amados,
Aí o Senhor depois dá muitas revelações a Daniel sobre coisas que ainda vão acontecer. Olha como era esse sujeito. O Senhor dá visões para ele de coisas que, sabe, ainda vão acontecer. Olha quanto tempo Daniel viveu. E quando ele já estava com muitos anos, o Senhor falou para ele assim: Daniel, agora você sela o livro. Sela, porque isso vai acontecer na época certa. E você, meu amado, segue no seu caminho até o fim. Daniel começou cedo a andar no caminho. Aliás, ele sempre andou no caminho. E chega já com bastante idade, o Senhor fala para ele só o seguinte: continue seguindo o teu caminho. Não tinha algo a consertar. Não tinha algo reprovável. O Senhor falou: ô Daniel, continua seguindo aí. Continua fazendo o que você vinha fazendo. Continue sendo quem você tem sido até agora. Deu tudo certo. E vai continuar dando certo. E você vai ter um bom repouso depois. Tipo assim, Daniel, continua porque valeu a pena. Valeu a pena. Então Daniel não amaldiçoou ninguém. Mesmo aqueles que privaram ele das coisas que ele gostava, que ele amava, do lugar que ele amava, do templo que ele amava, da terra, da família, da língua, da cultura. Ele podia ter se indignado e economizado na sua capacidade para não abençoar aquele povo, mas pelo contrário, ele serviu aquele povo com toda a capacidade que o Senhor deu para ele. Que assim seja comigo, que assim seja contigo. Que nós coloquemos toda a nossa capacidade a serviço da sociedade. E você segue até o fim. Então o Senhor falou para ele: Daniel, no tempo certo, isso aí que eu te falei vai acontecer. Mas você continua o seu caminho até o fim. Está muito bem assim. Ah, que forma maravilhosa para terminar um livro com a palavra de aprovação do Altíssimo, de incentivo. Louvado seja o Senhor, porque se Daniel foi isso, é porque deu ouvido àquele que capacita para isso, que seja o nosso caso. Querido Pai, teu filho Daniel, nosso irmão, viveu de forma agradável. Ele foi um filho que agradou o Senhor. Nós também queremos agradar o Senhor. Nós queremos ter algo que seja tremendamente útil para a sociedade. Nós queremos deixar um marco. Nós queremos que a capacidade que o Senhor nos deu, ela alcance o seu propósito, o motivo pelo qual ela nos foi dada. Que seja assim, Pai, para cada um que me ouve. Guarde essa pessoa que me ouve, Pai. Ela está precisando de Ti em algum sentido. Faz uma obra na vida dela, dá uma surpresa para ela. Resolve essa causa dela, por favor.
e leve-a a compartilhar essa mensagem com alguém, por favor, meu Pai. Por favor. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu abençoo assim aquele que segue com o Senhor pelo caminho. Amém.